Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, e psicografado por Divaldo Pereira Franco, e que tem como título Enfrentando a Morte. Não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vê, mas estão ao teu lado. Se o amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade, mediante a certeza de reencontrá-los. Assim, utiliza as tuas horas disponíveis para produzir no bem, pensando neles, orando por eles, convertendo moedas em pães, flores transitórias em reconforto para outros seres que padecem privações. Se desejares fazer mais, coloca alguém arrancando dos braços da orfandade ou da miséria, da velhice ou da viuvez, no lugar deles, no lar, e ajuda por amor a eles. Bendirão o teu gesto, e acercar-se-ão mais de ti, ajudando-te também. Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Brasil e eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Hoje teremos a prece para os desencarnados e o Evangelho para a nossa preparação. Ele foi aberto no capítulo 28, na coletânea das preces espíritas. Vamos fazer o item 40, que tem o seguinte tema: quando o espírito está prevendo que a morte, ou seja, o desencarne, está próximo de acontecer. Vamos a um breve comentário sobre a vida e a morte para aqueles que são simpatizantes à doutrina e aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais. Quem morre é o ser orgânico, ou seja, o corpo físico. E vamos buscar a explicação para essa questão no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, tema Princípio Vital. E nesse capítulo temos o subitem que trata da vida e da morte.
Então é natural que a primeira pergunta que nos vem à mente seja a seguinte: quem somos nós? Somos espíritos imortais que habitamos um corpo físico. Essa é a resposta. Então vamos fazer um breve comentário sobre o corpo físico, que é a parte material. Nós somos seres orgânicos. Temos uma fonte de atividade íntima que nos dá a vida. Portanto, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Esse é o processo, é uma lei natural. Nós somos providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da nossa vida. E vamos comentar agora a parte espiritual. Como o espírito vai habitar este corpo físico, ou seja, o ser orgânico? Vamos buscar essa resposta na pergunta 62 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Ou seja, a vida é um efeito devido à ação do fluido vital sobre a matéria. O fluido sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria, ela não pode viver sem o fluido vital. Então, nós podemos afirmar que o fluido vital é o elo existente entre o espírito e a matéria. É ele que lhes dá o movimento à matéria inerte. E, por definição, quando encarnamos, recebemos uma porção desse fluido vital. Ele vai durar conforme a programação de cada espírito. Pode ser 60, 70, 90 anos. E vai depender de como nós tratamos, cuidamos do nosso corpo físico. E aí vem outra curiosidade. E qual a causa da morte dos seres orgânicos? Nós podemos classificar a morte do ser orgânico em 3 tipos: o esgotamento do fluido, o esgotamento dos órgãos. Se o corpo ele está enfermo, a vida ela vai se extinguir. E também temos as fatalidades, quando os elementos essenciais ao funcionamento desses órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados. Então, o fluido vital ele se torna inoperante para lhes transmitir o movimento da vida e o ser orgânico morre. É a causa dos acidentes, das tragédias, enfim. Então, para finalizar esse parágrafo, como o espírito tem a percepção da morte? Quando ele é bem resolvido com as questões que envolvem a vida e a morte, espírito e matéria, e desprendimento das coisas materiais. Vamos à leitura do Evangelho sobre o nosso tema. A fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade ao despertar no além-túmulo. E para realizar a nossa prece no momento em que estamos pressentindo que vamos desencarnar, seria importante que tivéssemos a consciência da trajetória do caminho que percorremos na atual encarnação. E ele se inicia pela fé no futuro. Deus é infinitamente bom e justo.
Ele nos criou todos iguais, sem privilégios, simples e ignorantes. Ou seja, tivemos o mesmo ponto de partida. Cada espírito desenvolveu a sua inteligência, o seu senso moral. Então, precisamos assimilar que o corpo é o envoltório perecível do nosso espírito. Necessitamos desse corpo para realizar os progressos da vida espiritual. A morte é apenas orgânica, como comentamos anteriormente. Então, desencarnamos, e isso é um processo natural. O segundo passo importante que nós temos que observar é a orientação que nós vamos dar ao nosso pensamento enquanto estamos encarnados. Ora, somos espíritos imortais. Temos leis que precisamos ser muito bem entendidas, tais como ação e reação e a lei de causa e efeito. Nós vamos prestar conta de toda a nossa conduta enquanto estamos encarnados, ou seja, as consequências do bem e do mal que praticamos. E não podemos nos iludir quanto a esta questão. Ao contrário de que muitos pensam, não haverá um tribunal de espíritos com juízes e promotores para nos julgar, mas nos subteremos ao crivo da nossa consciência, onde o passado e presente se unificarão para o resumo do progresso espiritual realizado até o presente momento. Temos a consciência do que fizemos até o presente momento. E aí, uma pergunta nos traz a curiosidade. Qual será o nosso destino depois que desencarnarmos? É muito importante que nós tenhamos a consciência de que nós não vamos levar os bens que conquistamos na Terra. O corpo, ele não nos pertence. A minha graduação, doutorado, mestrado, ela não contará em nada na pátria espiritual. Tudo que nós temos na Terra é para usos e frutos. E aí nos perguntaremos, então, qual será a minha verdadeira propriedade como espírito? Tudo o que está relacionado à alma. Vamos levar a inteligência desenvolvida, o conhecimento que adquirimos e, principalmente, as qualidades morais. Importante observar aí que precisamos praticar o amor ao próximo em todos os momentos da nossa encarnação. Ou seja, precisamos praticar o bem. E certamente, enquanto estivermos encarnados, teremos várias oportunidades para auxiliar o nosso próximo. É preciso observar que temos que estar conectados com a espiritualidade para perceber essas oportunidades. Se deixarmos esse momento passar, poderemos estar perdendo a oportunidade de saldar um débito lá do passado. Então, podemos concluir que quanto for maior o número de ocasiões que tivemos para praticar o bem e não o fizemos, o julgamento da nossa consciência, ele será bem severo. A nossa consciência, ela não nos deixa enganar. Sabemos o que fizemos até o presente momento, aonde erramos e aonde precisamos melhorar. E fechando esse parágrafo, nós precisamos responder a seguinte pergunta: qual será o nosso destino quando desencarnarmos? Resposta: é preciso que nós tenhamos em mente que os lugares na pátria espiritual, eles não são comprados, e sim conquistados.
Não se avaliarão bens ou títulos que possuímos aqui na terra, mas única e exclusivamente as virtudes que nós possuímos. Como será o nosso desligamento espiritual? Se trabalharmos em nós tudo o que está relacionado à alma, os laços estarão enfraquecidos, a ponto do desencarne acontecer antes do momento em que o espírito não tem mais condições de habitar o corpo. Ao contrário, se dermos mais importância à vida material, os laços eles estarão mais tenazes, de difícil ruptura. Penosa e dolorosa será essa separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar do espírito no além-túmulo. E para finalizar, sabemos que temos dificuldades na caminhada para assimilar e praticar esses ensinamentos. Certamente não fomos muito bem em algumas ocasiões. Não somos perfeitos. E habitamos um mundo de provas e expiações. Vamos precisar da misericórdia divina, o perdão de Deus para com as nossas faltas. O arrependimento é um sentimento que precisa tocar os nossos corações nesse momento. E se esse arrependimento ele for sincero, a espiritualidade pode prolongar a nossa existência no momento em que o espírito está desencarnando. E qual o objetivo da espiritualidade fazer essa ação? É de continuarmos a reparar o mal que praticamos. Mas se não for prorrogada a nossa existência, nós temos que ter em mente que nós possamos levar conosco o pensamento que eu posso me redimir por meio de novas provas através do processo reencarnatório. Se não tivermos condições de chegar na pátria espiritual, de gozar da felicidade do mundo dos espíritos no momento, que eu tenha consciência que através do meu trabalho e dos meus esforços eu vou conseguir alcançar esse objetivo. No momento da passagem, Deus não nos abandona. Certamente os espíritos superiores, nossos mentores espirituais, vão nos receber. Os nossos entes queridos, como pai, mãe, avó, se estiverem em condições, eles também poderão vir nos receber, se for permitido. Uma observação pertinente a esses comentários é que para o nosso progresso espiritual, nós vamos encontrar aqueles que nós ofendemos. E aí nós precisamos nos vestir de humildade, quebrar o nosso orgulho, pedir perdão muitas das vezes pela dureza dos nossos corações, as injustiças que cometemos. E se nos for revelados que eles me fizeram mal, que eu não fique ofendido e que eu não fique nenhum tipo de rancor nos nossos corações. É importante nós termos na consciência que aqueles que trabalham a justiça no seu processo encarnatório, não haverá tormentos, sofrimentos e misérias. Mas para aqueles que são culpados, resta o conforto e a esperança da misericórdia divina. O perdão de Deus vai acontecer para que nós possamos, para que eles nos permitam a reencarnação e continuar o trabalho. E nesse momento, meus irmãos, na percepção que vamos desencarnar, se tivermos essa consciência, cabe a nós pedir aos bons espíritos, ao nosso mentor espiritual, que no momento da passagem, eles não nos deixam sucumbir
que a luz divina ela possa brilhar aos nossos olhos e que a nossa confiança em Deus esteja fortalecida, para que, se meu espírito vier a fraquejar nesse momento, eu possa superar essa dificuldade. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alexandre Ozieck Ramos, Alfredo Ferreira Lima Filho, Antônio Magalhães, Arthur Antônio de Almeida, Clara Pérez, Elson Luiz Estancato, Eufrásia Menezes Machado, Firmino Fernandes do Lago, Humberto Ferreira Gomes, Iracema Gomes Lima, Ismael Moreira da Costa, João Alves da Silva, João Luiz Salgado Gonzalez, Jorge Ramos, José Pereira dos Santos, Luiz Carlos da Rocha, Luiz Carlos Lemos da Fonseca, Manuel Messias Pereira de Andrade, Marcelo Magalhães Gonçalves, Maria das Graças Alves Polidoro, Maria Luísa de Brito Pinhão, Maria Rosa da Fonseca, Mauro Vieira de Araújo da Silva, Noel Furtado da Costa Lima, Odete Fernandes do Lago, Renato Colonesse, Rinaldo José dos Santos Batista, Roberto Sardi Ponce, Robson Lameirão, Rosângela Lameirão, Rubens Ferreira da Silva, o pai, Rubens Ferreira da Silva Júnior, o filho, Samanta Dourado Silveira, Sandra Regina Muniz, Wanda Peixoto Santos e também a todos aqueles irmãozinhos que desencarnaram recentemente, a todos os que estão em nossos corações, a todos os que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Jesus, nosso irmão maior, que a nossa fé na vida espiritual possa ser mais fortalecida a cada dia. Que nós possamos trabalhar em nós o amor que Tu veio nos ensinar. Que nos momentos de dificuldade nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele o amparo necessário para encontrarmos a solução para as nossas dores. Que no momento da passagem ele possa ser refletido em todo o trabalho que fizemos enquanto espíritos encarnados. E que nós possamos ter a consciência de que esse trabalho
deverá ser feito no auxílio ao próximo, na caridade, na benevolência, na paciência, no auxílio aos nossos irmãos. Maria, Mãe da humanidade, auxilia todos os nossos irmãos que precisaram desencarnar neste momento, que eles possam ter sido recebidos pelos seus mentores espirituais, pela espiritualidade superior, que eles possam ter sido amparados e conduzidos às colônias espirituais. Deus conforta a todos nós que ficamos aqui, que ainda não compreendemos que essa separação é um até breve, que não é uma separação para sempre. Que eles possam entender que um dia todos nós estaremos nos encontrando na pátria espiritual para continuarmos o trabalho, que ele não cessa. O nosso trabalho de evolução, o progresso do espírito, ele é constante. E que nós possamos ter a consciência de que através dos nossos esforços, do nosso trabalho, nós poderemos encontrar a felicidade espiritual. Jesus, nesse momento, pedimos a Ti por toda a espiritualidade, encarnados e desencarnados, que o Teu amor esteja nesse momento penetrando em nossos corações, para que a gente possa ser espíritos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Música